Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. E como eu já tinha adiantado aqui para vocês semana passada e nessa semana também, o Elon Musk de fato entregou todos os documentos, pedidos, requerimentos, ordens do TSE feitos ao ex-Twitter, atual X, ao Congresso americano. E esses documentos foram divulgados ontem à noite, pelo equivalente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E o nome dessa pessoa que vos fala aqui está nos documentos, em várias páginas diferentes. Eu vou trazer aqui para vocês o meu depoimento pessoal. Claro que a gente tem que tomar cuidado, não pode entrar em certos detalhes, mas o que eu posso adiantar aqui para vocês é que uma coisa é você saber o que aconteceu. Eu nunca tive acesso até ontem a esses documentos, muito menos a minha defesa, né? Mas eu sabia o que tinha acontecido. Só que você ler as decisões é uma coisa muito chocante. Eu não diria que eu dormi mal, porque quem tem a consciência tranquila é o Rivotril natural, né? Você coloca a cabeça no travesseiro, consciência tranquila, você consegue dormir. Agora, tive 1 ou 2 pesadelos ali. E a gente vai esmiuçar esse documento aqui juntinhos, tá? Mas vamos começar aqui por ontem, porque ontem mais cedo, né? Porque o Alexandre de Moraes esteve no Senado. Foi ciceroneado, né? Com muita alegria e orgulho, né? Pelo Rodrigo Pacheco. Eles deram uma caminhada ali pelo plenário e tal, depois sentaram, né, na bancada. O Pacheco mostrando que realmente está do lado, né, do judiciário, sempre esteve, não é segredo para ninguém, mas ele quis reforçar o seu posicionamento, né? E o Moraes disse que antes da internet ele era feliz e não sabia. Como o próprio Elon Musk publicou, né, em seu Twitter, em português, poder ao povo. Antigamente, o sistema, né, do qual a imprensa faz parte, detinha um monopólio da verdade. O que eles falavam era a verdade absoluta. Eu lembro da época em que você só tinha certeza, mas não só certeza, hoje a gente sabe, entre aspas, né, de que algo era verdade quando saía no Jornal Nacional ou lá nas páginas do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, né? Com o advento da internet, isso mudou. Porque as pessoas começaram a perceber que muito daquilo que era dito pela imprensa era mentira, eram narrativas, né? E era nessa época, anterior a esse processo de transformação, em que, né, o Moraes e outras pessoas eram tão felizes. Eu era muito mais feliz quando o ladrão não estava na presidência, estava sentado, né, com um bumbumzinho gelado no chão de uma cela da cadeia. Eu era muito mais feliz quando o ministro da Suprema Corte não fazia política. Mas cada um, né, tem o seu conceito aí de felicidade e justiça. Os jornalistas da Globo News concordam com Alexandre de Moraes, pelo menos dizem que sim. Eu vou ler aqui para vocês algumas falas um tanto quanto constrangedoras da Natuza Neri e do Gerson Camarote. Eu tinha mais tempo para fazer outras coisas, para ligar para as pessoas, porque hoje eu mando só uma mensagem. Eu tinha mais tempo para ler, porque eu não ficava tão presa nas redes sociais. E não tinha fake news martelando na cuca da democracia. Então, sim, eu era mais feliz e não sabia, diz Natuza Neri sobre a frase do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu era muito mais feliz, acrescenta Gerson Camarote. Por mim, ficaria no mundo analógico, numa boa. A frase que pegou para mim foi fake news martelando na cuca da democracia. É o mesmo raciocínio, pessoal. O conceito de democracia é fluido no Brasil. A democracia para a Natuza Neri, para o Camarote, né, para os esquerdistas aí em geral, é o monopólio da verdade. Tudo aquilo que eles dizem é em defesa da democracia. Tudo aquilo que nós, da direita, fazemos é antidemocrático. Por quê? Porque nós somos extremistas. Então eles desqualificam o mensageiro e a mensagem nem interessa mais. Então não tem fake news martelando na cuca da democracia, e sim na democracia deles, que não é a democracia verdadeira. Eu queria saber se a Natuza Neri e o Gerson Camarote eles são obrigados a se aventurarem pelo mundo digital. O Camarote disse, viveria no analógico tranquilamente. Pega seu telefone,
né, seu smartphone, joga no lixo e, sei lá, usa um walkie-talkie, né, usa um telefone fixo daquele que as crianças, os adolescentes nem sabem o que é que você ficava rodando assim para discar os números. Eu lembro claramente, eu era pequenininho, ficava ligando para os meus avós o tempo inteiro. Depois que eu decorei o número de telefone deles, não deixava eles em paz. Né, os jovens não sabem o que é isso. O Camarote quer voltar para essa época. Por quê? Porque, egoisticamente, né, ele quer ser novamente, né, com associados, obviamente, o dono da verdade. Né? Mas essa fase já passou. Tá? Mas, repetindo, ninguém obriga vocês a usar rede social, né, a deixar de ler, a deixar de ligar para as pessoas. Inclusive, smartphones fazem ligações, é de graça, através do WhatsApp. Então, Natuzaneri, não use isso como desculpa para justificar a tua ausência. Tá? Agora, vamos lá, pessoal. O documento tem 541 páginas. Tá? E, vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo. Sem detalhes, tá, galera? Eu espero que vocês entendam o porquê de, pelo menos neste momento aqui, eu não poder falar o que eu falei lá atrás, o que causou meu banimento, tá? Todo mundo sabe o que a gente está vivendo aqui. Mas 2022, né, já depois do segundo turno, eu recebi uma ligação do Gustavo Gaia, hoje deputado federal, na época deputado federal eleito, mas não tinha tomado posse ainda, me avisando que o meu canal no YouTube tinha sido banido em território nacional. Fui checar e era verdade. Chequei também meu Instagram, bloqueado. Meu Facebook já tinha sido derrubado antes, então nem tiveram esse trabalho. Ou chegaram a derrubar também uma página secundária que eu nem usava. Não, isso aí eu não me recordo. A ordem tá lá, mas eu não lembro se o canal a página já estava derrubada no Facebook, ou se era uma outra página que eu tinha criado e nem usava. Né? Telegram também. Meu canal no Telegram foi bloqueado. Tá? Tudo em território nacional. E eu procurei saber o que tinha acontecido, né? O teor das decisões, mas a gente nunca teve acesso a nada disso. Você perguntava às plataformas e a resposta era sempre genérica. Né? Justamente aquela que o Elon Musk explicou para todo mundo. Né? A ordem era: quando nós bloquearmos canais, banirmos conteúdos, canais, perfis, contas em suas redes sociais, vocês têm que dizer para os usuários bloqueados que a decisão foi interna, que eles violaram políticas internas da sua plataforma. E era isso que eles diziam. Eu fui começar a entender melhor o que tinha acontecido quando eu resolvi usar o saque internacional do Google. Quando eu conversei com pessoas lá de fora, em inglês. E essas pessoas, eu não sei se por desconhecimento ou porque estavam um pouco se lixando, me falaram: não, são ordens judiciais. Tá? É por isso que seu canal foi banido. Depois disso, eu criei um novo canal no YouTube, que rapidamente chegou a 100 mil inscritos. Em 2, 3 semanas chegou a 100 mil. O meu canal original, que tinha sido banido, tinha na época 370 mil inscritos. E eu consegui monetizar rapidamente também esse novo canal. Mas cerca de 3 ou 4 semanas depois da monetização, ele foi desmonetizado. Tá? Ele não foi banido, ele não foi bloqueado, mas ele não gerava mais recursos. Esse canal está no ar ainda e se chama Cortes do Ed Raposo. Tá? Eu estava publicando cortes por lá e acabei parando depois que eu viabilizei o canal atual. E ficou nessa. Você pede a remonetização desse outro canal, no caso do de cortes, e a resposta é sempre a mesma. É o silêncio. Porque eles têm 30 dias para te dar uma resposta. Se você não cobrar, fica lá, passa 30, 60, 90, 120 dias e nada. Quando você pede uma explicação, aí eles dizem que avaliaram o caso e que o canal não está apto a fazer parte do clube, né, de parceria do Google. Enfim. Então eu passei 1 ano e meio nessa escuridão, né, ciente do que tinha acontecido mais ou menos, mas sem conhecer o teor das decisões. Ontem à noite, eu finalmente vi. Confesso que dei aquela respirada porque eu sabia que vinha chumbo grosso. E o que eu vi ali foi
Mais ou menos assim, tá, pessoal? Todo mundo aqui tem conta em redes sociais. Vamos supor aí que você tá vendo não tenha, mas vamos supor que você tem uma conta no X, né, no antigo Twitter. E aí tem uma pessoa lá que vive enchendo teu saco. Né? Não necessariamente mentindo, tá só fazendo piada contigo, ou tá te confrontando com a verdade, falando algumas verdades que você não quer escutar, ou então falando sobre futebol. Né? Vamos fazer aqui uma analogia com futebol. Você é Corinthians, o outro é Palmeiras, e aí fica aquela discussão de futebol, e você vai lá e pimba, bloqueia a pessoa. O perfil é teu, né? Você faz o que você quiser com aquele perfil. Se você quiser bloquear a pessoa, você não tem obrigação nenhuma de ficar escutando a pessoa dizer coisas com as quais você não concorda, certo? Mas é o teu perfil no Twitter. A minha leitura daqueles documentos é a seguinte: um grupo de pessoas trata o Brasil como se fosse uma conta privada do Twitter. Quem é essa pessoa aqui comentando a minha postagem? Não gostei. Bloque. E assim, é literalmente isso, porque é de ofício, né? Não tem a provocação, o judiciário tem que ser provocado. Quando você age de ofício, é como se você estivesse tratando aquilo ali como um pertence seu. Você é proprietário daquilo ali. E a maioria das decisões que eu vi, nessas 541 páginas, inclusive as que dizem respeito às minhas redes sociais, foram assim. É muito chocante, pessoal. O meu estômago começou a... Parecia que estava do avesso, né? Parecia que eu tinha engolido uns 10 ratos, assim. Eles estavam caminhando dentro do meu estômago, né? Fazendo sei lá o quê. Porque é muito chocante você ser confrontado com a realidade, né? Com aquelas palavras ali que, no meu entender, são tão injustas. As postagens que estavam lá, né, sendo usadas como justificativa, são perfeitamente normais em um ambiente de democracia plena. Quando você percebe que aquilo foi usado, né, como justificativa para o teu banimento, né, para que a tua renda seja arrancada de você, né, você começa realmente a perceber que o bicho é muito mais feio do que você imaginava. Eu, por exemplo, eu tenho um problema de personalidade. Eu não falo isso como me achando o Chuck Norris, não, tá? Só para deixar bem claro. Até porque eu tenho TDAH, isso é meio característica de quem tem TDAH, apesar de eu estar medicado há mais de 10 anos. Mas é muito difícil de eu ter medo de alguma coisa. Claro que se chegar um maluco com 3/8 apontando na minha testa, eu vou ficar todo cagado. Mas em certas situações, eu não tenho medo. Né? Não é a minha reação primária ter medo. E isso é perigoso. Tá? Já passei por essa situação várias vezes e, graças a Deus, até hoje isso até me ajudou. Mas no dia que der errado, não tem volta. Então, pessoal, eu nunca tive medo da figura do Moraes, né? Do rosto dele, né? da presença física dele, apesar de nunca ter estado frente a frente com ele. A imagem dele não me causava nem um pouquinho de medo. Claro, você tem receio do poder que ele se autoatribuiu de ferrar com a minha vida como ele ferrou realmente. Eu passei 10 meses sem botar um centavo no bolso, né? Inclusive participando de processos de seleção, tentando voltar para o mundo corporativo. E toda vez, aliás, foram 2 vezes que eu avancei até a última etapa, eu teria entrevistas com os gestores do cargo, né, os diretores das empresas com quem eu trabalharia diretamente. Misteriosamente, nos 2 casos, as entrevistas foram canceladas. Na primeira empresa, estávamos eu e mais 2 pessoas para participar da última etapa. Na segunda empresa, eu e mais uma moça. Nos 2 casos, as últimas etapas não aconteceram, porque a investigação social, né, descobriram lá o que eu fazia antes e eu fui limado. Então, assim, eu fui impossibilitado de ganhar dinheiro durante 10 anos. E eu tinha uma renda razoável, tinha projetos, estava montando um estúdio novo, fiz um projeto, realmente, paguei por aquele projeto, paguei caro, paguei também, né, primeiras parcelas de imóveis especialmente construídos para esse estúdio novo, perdi tudo. Depois de um tempo tive que pedir um empréstimo no banco, tive que pedir ajuda à minha mãe, né, para pagar o condomínio do meu prédio. Uma situação realmente humilhante. Graças a Deus, eu tenho muita fé e tenho equilíbrio emocional. Em momento algum, eu me abalei ao ponto de ficar desesperado. Mas foi uma situação muito ruim, muito desagradável. E tudo isso por conta
dessas decisões. Mas antes de ler esses documentos, eu não tinha esse medo da figura, né, do Moraes. Quando eu li aquilo tudo e vi, né, as decisões, né, minha percepção mudou. Naquele momento ali, me veio a imagem dele à cabeça e eu tive medo pela primeira vez. Não me peçam para explicar por quê, tá? Mas eu tive medo da pessoa. Tá? E isso é uma sensação que eu não desejo realmente a ninguém. A gente sabe que, por exemplo, algumas presas da Colmeia urinaram em suas calças em determinado momento, né? Mas não cheguei a esse ponto. É uma curiosidade aqui, um outro magistrado que tomou algumas das decisões, né, contra mim é o mesmo que tentou impedir a cerimônia de concessão de cidadania paulistana à dona Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Mesmíssimo magistrado, mas isso deve ser mais uma dessas coincidências do Brasil. O que a gente vê nesses documentos, eles estão disponíveis, tá, pessoal? Não estou mostrando aqui porque, em tese, eles são sigilosos, então não quero correr risco nenhum. Basta vocês entrarem no Twitter e, por exemplo, no perfil do Elon Musk, que está lá. Agora está tudo em inglês, né? Mas está tudo lá, o arquivo, é só baixar e dar um jeito de traduzir caso você não domine a língua. Eu não vou mostrar aqui, porque realmente eu não quero correr risco algum. Mas o que a gente vê realmente, no geral, é isso, tá? Ordens dadas como se o Brasil, o cenário político eleitoral do Brasil, fosse um perfil de rede social que pertencesse àquelas pessoas que estavam controlando aquilo ali. Nenhuma decisão desfavorável à esquerda, apesar de personagens, por exemplo, como Janones, que mentiu despudoradamente durante um ano inteiro. Tá? Vamos ver aí os desdobramentos, né? O documento também afeta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Os deputados norte-americanos pediram oficialmente explicações ao governo Joe Biden, porque aparentemente, né, parte dos documentos não foram divulgados ainda, e existem sinais fortes de que o governo americano, que a Casa Branca, influenciou, né, no manuseio do processo eleitoral. Tá? Isso quem falou foi o deputado responsável pelo relatório final. Tá? Então, a gente pode ter muito mais surpresas aí chegando. O resultado de tudo isso, eu só espero que não seja inércia. Pelo que eu tenho visto nos nossos parlamentares, está todo mundo com sangue nos olhos realmente para conseguir virar esse jogo e trazer o Brasil de volta à normalidade. Dá para fazer isso apenas com um afastamento? Eu tenho certeza que não. Tá? Tem que haver esse afastamento, na minha opinião? Sim. Agora, se não fizer uma reforma generalizada, realmente é enxugar gelo. É enxugar um gelo necessário? Sim, com toda certeza. Mas tem que ser uma coisa mais ampla, tá, pessoal? CPI do abuso de autoridade vem aí com toda certeza. E que o Brasil volte a ser um Brasil que... Ou então se torne o Brasil que a gente sempre sonhou e, na verdade, nunca teve. Tá? Mais tarde, se Deus quiser, a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.